O grande número de acidentes de trânsito é um dos mais graves problemas que enfrentamos. As estatísticas sobre o assunto contêm divergências. No entanto, todos os números apresentados expressam verdadeiras catástrofes. Não podemos tolerar esse número absurdo de mortos no trânsito, qualquer que seja o número real, independentemente do grau de confiabilidade de nossas estatísticas. O trânsito no Brasil se transformou num problema de tal envergadura que ultrapassa qualquer limite. Tornou-se, em realidade, um verdadeiro escândalo nacional, tristemente caracterizado por grande número de mortes que poderiam e deveriam ser evitadas. Senhor Presidente, Senador Eduardo Suplicy, senhoras senadoras e senadores, é obrigação de todos nós, que temos responsabilidade política, adotar providências efetivas para minimizar esse grave problema, principalmente em relação às crianças, aos jovens, aos estudantes do nosso país. O transporte escolar é uma atividade que faz parte das políticas de acesso à escola e de permanência nela. O artigo 208 da Constituição Federal determina que é dever do Estado garantir o atendimento ao educando, no ensino fundamental, por programas suplementares de material didático escolar, transporte escolar, alimentação e assistência à saúde. Com o objetivo de dar maior segurança ao transporte escolar e zelar pela integridade física de nossas crianças, de nossos escolares, é que estou apresentando, nesta data, um projeto de lei ao Senado para análise e deliberação que proíbe a utilização de veículos com mais de 10 anos de fabricação na condução coletiva de escolares. É importante salientar, senhor presidente, que como secretário da Educação que fui em 2 oportunidades no estado de Santa Catarina, e mesmo com o desenvolvimento que o meu estado experimenta e com o nível de responsabilidade dos administradores, muitas são as reclamações que se recebem diariamente através dos mecanismos conhecidos de pais que têm preocupação com a segurança dos seus filhos. Prefeitos municipais, na intenção de dar atendimento à demanda de alunos cada vez maior, compram veículos, compram ônibus em estado de utilização muito adiantados, de empresas que fazem o transporte coletivo urbano. Chega a ser criminosa a constatação que muitas vezes fazemos, e que eu próprio fiz, de ônibus de transporte coletivo urbano servirem para transporte de crianças de 7, 8, 9 anos de idade. Muitos desses ônibus têm até o encosto do banco construído de uma forma tal que acima da parte estofada existe uma barra de ferro, uma barra de aço, que serve como quase uma arma contra a vida de uma criança no momento de uma freada mais forte que precise ser praticada. Além do mais, ônibus que têm pouca segurança pela sua condição mecânica, pelas deficiências nas suas portas, nos vidros, nas janelas, são utilizados por muitos e muitos anos. Por isso, eu tenho a certeza de que o meu projeto vai trazer essa questão ao debate nas comissões competentes e também no plenário desta Casa. Prossigo na leitura do meu pronunciamento dizendo que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, e o Estatuto da Criança e do Adolescente determinam que a matrícula dos alunos deve ser feita em estabelecimentos de ensino próximos às suas residências. No entanto, a realidade de nosso país é muito diferente do que determina a legislação. Muitas vezes, as crianças são matriculadas em estabelecimentos de ensino muito distantes de suas residências e são obrigadas a utilizar transporte escolar e a percorrer grandes distâncias todos os dias, enfrentando os riscos crescentes de um trânsito caótico. Quando não caótico, difícil, porque feito em estradas rurais, em estradas vicinais, muitas vezes na escuridão da manhã ou, quando não, já no final do dia, no entardecer.
Já por isso mesmo, muitos pais ou responsáveis pelas crianças trabalham em horários que não permitem transportar seus filhos à escola e muitas famílias são obrigadas a contratar serviços particulares de transporte escolar, na falta do transporte público. A União participa em caráter suplementar da política de transporte escolar, repassando aos entes federados recursos destinados ao transporte de alunos da educação básica residentes em zonas rurais e também viabiliza, através de programa específico, a compra por parte de prefeituras municipais de ônibus escolares no programa Caminho da Escola, programa recentemente instituído pelo governo federal e que merece, sem dúvida nenhuma, todos os aplausos, mas não atende a todas as necessidades do país. A audiência pública realizada em novembro de 2011, na Comissão de Educação, Cultura e Desporto do Senado, apontou a elevada idade da frota de veículos escolares em circulação como um dos principais problemas que afetam a segurança dos estudantes e elevam os custos de manutenção dos veículos. A média nacional de veículos utilizados no transporte escolar é de 16,5 anos. Na região Nordeste, senador Cícero Lucena, chega a 41% da frota de veículos de transporte escolar que ultrapassa 20 anos de utilização. O Código Brasileiro de Trânsito estabelece a obrigatoriedade de inspeção semestral para a verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança para os veículos de transporte escolar, mas não se refere à idade desses veículos. Não adianta fazer inspeção num veículo uma vez por ano ou 2 vezes por ano se esse veículo tem 20 anos de uso. Obviamente que a inspeção deveria se fazer quase que mensalmente, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras. Nosso projeto tem por objetivo proteger nossas crianças de mais um fator de risco no trânsito e evitar uma prática muito comum no Brasil, que é destinar veículos muito velhos para transporte escolar, principalmente nos municípios mais pobres. Veículos mais novos dispõem de tecnologias mais modernas e certamente contribuirão para dar maior conforto e segurança às nossas crianças, aos nossos estudantes, contribuindo para melhorar até o desempenho escolar. E menciono aqui, por ter conhecimento deste assunto, que nos Estados Unidos da América, por exemplo, o transporte escolar é feito por ônibus e todos certamente já viram pessoalmente, como também em filmes e em matérias, em documentários, são utilizados ônibus, aqueles amarelos, que têm uma característica muito própria. Enquanto um ônibus no Brasil, construído para servir de transporte urbano de passageiros, pesa cerca de 5 toneladas, um ônibus nos Estados Unidos, daqueles que são construídos especificamente para o transporte de alunos, chegam a pesar 8 toneladas. E tem várias portas de fuga e tem uma construção muito resistente, feita para suportar o impacto de uma locomotiva a 80 por hora na sua lateral, sem que qualquer criança que esteja dentro dele possa sofrer as consequências mais graves de um acidente dessas proporções. Aliás, também nos Estados Unidos, aqueles ônibus são dotados de ar refrigerado, de sistema de calefação e, mais do que isso, é preciso mencionar, eles são colocados para rodar, para transportar alunos por até 10 anos ou no máximo 200 mil milhas. O que vencer primeiro determina a retirada do ônibus do ambiente escolar e do serviço de transporte. Obviamente que nós não podemos querer implantar isso no Brasil, porque ainda não temos condições para tanto, diante das nossas dificuldades e deficiências. Mas dizer que um ônibus não pode ter mais do que 10 anos de vida para o transporte de crianças para as nossas escolas, creio eu ser adequado e possível. Por isso tudo, tenho plena convicção de que o Congresso Nacional dará integral apoio ao nosso projeto, que contribuirá para dar melhores condições de estudo aos nossos alunos, com redução do número de acidentes de trânsito em todo o Brasil.